Olá, queridos, bem-vindos à terceira aula da Escola Bíblica Dominical, falando sobre a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a inerrância da Bíblia. Vamos orar então? Pai, nós somos gratos ao Senhor por todas as coisas. Temos aprendido, papai, de acordo com a tua Escritura, em tudo dai graças através de Cristo Jesus, porque essa é a sua vontade, papai. Por isso, Deus, obrigado pela vida do meu irmão, da minha irmã, daqueles que estão assistindo essa aula, papai, esse tempo que nós separamos para ouvir um pouquinho, ministrar um pouquinho sobre aquilo que o Senhor deixou para nós. Muito obrigado, papai, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos lá, então. Não penseis que vim revogar, ou seja, tornar sem efeito a lei ou os profetas. Jesus está dizendo isso. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem o i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei, acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. O escritor aos Hebreus diz isso. A nossa revisão, nós já vimos então aí a autoridade, a infalibilidade, a inspiração. Hoje vamos falar sobre a inerrância, uma palavra que por si só já explica, ou seja, a Bíblia não tem erros, ela é infalível porque ela não falha. Então, é muito simples isso, a própria palavra de Deus, ela mostra para a gente, ela mesma se explica. Ela se autoexplica. Você vai lendo os versículos, um vai completando o outro, existe uma harmonia maravilhosa. Vamos ver também sobre a estrutura na próxima aula e depois como ler a Bíblia. Vamos em frente então. Vamos falar um pouquinho sobre confiança. Por que nós devemos confiar na palavra? Porque ela é infalível, incorruptível, inerrante, inspirada, eficaz, real e viva. Você concorda com isso? Elas são entrelaçadas, porque uma característica revela a outra. E assim é a palavra maravilhosa, a Escritura que o Senhor deixou para nós. Quem põe seus ensinamentos em prática, atesta a promessa da bem-aventurança, pois está o quê? Em paz com Deus, consigo mesmo e na maioria das vezes com o próximo. São três setas que nós temos, que nós prestar atenção nelas. Como estamos com os outros, conosco e com Deus. Então, quando você está em harmonia com essas três setinhas, você está vivendo uma vida plena, cheia do Espírito Santo. A Bíblia é a verdade de Deus que o ser humano precisa. Somente isso vai realmente preencher a nossa alma. Ela é como uma bússola que nos aponta para o nosso destino, nos proporciona um caminho seguro. Sem ela é possível tomar outro rumo, preste muita atenção, escolher falsos caminhos, pegar outra jornada. A Bíblia é a mais pura verdade para quem deseja chegar no céu. A Escritura é verdadeira, portanto, isenta de erros nos aspectos doutrinários, espirituais, históricos, culturais e científicos. Ela é completa. Olha o que a palavra diz em Provérbios. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão nosso Deus? Espera-se daqueles que chamam Jesus de Senhor e aceitam seus ensinamentos, que tenham as Escrituras em alta conta, como Jesus o fazia. Amados, preste muita atenção. As pessoas têm desvalorizado muito o que a Escritura diz. Jesus, por certas vezes, ele disse assim, olha, está escrito. A Escritura, ela é provada para nós, sendo a verdade de Deus. Então, muito cuidado, porque nesse mundo muito moderno, as pessoas têm valorizado muitos outros ensinamentos, frases de internet, pessoas famosas que dizem isso ou dizem aquilo. Cuidado para você não se enganar, porque a verdade de Deus para nós vem através da Escritura. Há livros muito bons no mercado,
Você pode escolher boas literaturas, mas não torne os livros como realmente uma fonte de referência para você. Cuidado, porque pessoas hoje têm se dedicado à literatura, têm se dedicado a ler muito, mas não leem a Bíblia. E isso, sim, vai fazer falta um dia. E eu quero ser achado, como Paulo está dizendo mesmo ali, sabe? Toda palavra é inspirada por Deus. Eu quero ser achado meditando, eu quero ser achado por Deus ruminando, realmente esquadrinhando o que a palavra de Deus tem para nós. Para quê? Para viver uma vida tranquila, baseada naquilo que Deus deixou para cada um de nós. Deus guiou os autores bíblicos e preservou do registro da inverdade de qualquer natureza. Amém? Vamos falar sobre 3 palavras muito interessantes agora. Primeira palavra, os autógrafos. O que são isso? Os manuscritos originais são chamados de autógrafos. São os textos com a grafia de próprio punho do autor bíblico ou do seu escrevente. Assim como Jeremias tinha Baruque, que estava ali sempre junto com ele, transcrevendo as palavras de Deus através do profeta Jeremias. Também é outra palavra que precisamos aprender, os apógrafos, as cópias dos manuscritos originais. A qualidade da inspiração dada foi preservada por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. E outra palavra talvez que seja mais presente no seu vocabulário, os apócrifos. Você já ouviu falar sobre os livros apócrifos? Ou seja, aqueles que não estão incluídos no cânon bíblico. Para quê? Para que a gente pudesse entender que muitas coisas foram escritas, mas a inspiração de Deus foi para algumas daquelas coisas. Os pseudoepígrafos apresentam erros, anacronismos, doutrinas falsas e práticas divergentes de quê? Das Escrituras. Por essa razão, não integram o cânon bíblico protestante, não reconhecemos sua autoridade por não serem inspirados pelo Espírito Santo. A Bíblia nos revela o conhecimento completo de Deus, não sendo necessário nenhuma nova revelação para a nossa salvação e crescimento espiritual. Que mais? Os padrões bíblicos para o nosso viver não podem sofrer mudança. Os valores cristãos são permanentes, pois a fonte de autoridade é permanente também, o próprio Deus. A Escritura não se equivoca quando descreve a criação, os eventos da história e os fenômenos da ciência. A conclusão, nós temos que entender o seguinte, amados, a inerrância, a infalibilidade, a precisão com que a palavra realmente nos ensina as coisas de Deus. Pega lá de Gênesis a Apocalipse para você ver. Há uma harmonia, a palavra se integra um versículo ao outro. Por quê? Porque Deus é um só. Deus não tem mistério em revelar a sua palavra para nós. Pelo contrário, Ele é mais interessado em se revelar a nós do que muitas vezes nós buscarmos a revelação do Senhor para cada um. O termo verdade do hebraico emet significa o que é confiável e correto. O vocábulo grego aletheia tem o sentido de real e fidedigno. Nas Escrituras corresponde à realidade exata dos fatos em concordância com o pensamento de Deus. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Para mim, vale mais a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro ou de prata. As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. Queridos, a palavra de Deus compara realmente a Escritura, esse achado, ao ouro e à prata. Tesouros escondidos. Por quê? Você sabe quando o pessoal vai garimpar o ouro, quando acha uma pepita de ouro, quando acha uma quantidade maior de ouro, a alegria que aquela pessoa fica, porque ela escavou, procurou, e a quantidade de gente, né? Aquele garimpo de Serra Pelada, por exemplo, não sei se você se lembra das imagens, aquela quantidade de pessoas descendo na pedra, procurando ouro, e o que achava realmente, ele vendia aquilo, e outro vende, outro vende, outro vende. A palavra é comparada a isso e ao destilar do favo do mel. Por quê? Por causa do sabor que tem a palavra, por causa da importância que tem a palavra, por causa do valor da palavra para cada um de nós. Amém? Que o Senhor te abençoe. Vamos orar agora, como temos feito em cada aula, pela igreja do Senhor nos dias de hoje.
Pai, nós queremos colocar diante do Senhor, papai, a tua igreja, Senhor, a tua noiva, para que o Senhor venha mesmo, Deus, e tenha misericórdia. Quantas coisas têm acontecido, papai, no nosso estado de Minas Gerais, por exemplo, a igreja pode se levantar, papai, e assumir um papel importante em tudo isso. Deus, levanta os líderes, os pastores, aqueles homens mesmo que o Senhor tem separado, papai, para realmente manifestar a unção, a graça do Senhor, e que a cada dia eles sejam cheios do teu Espírito, papai. Que a tua igreja, papai, no mundo todo, agora no mundo, Senhor, pedimos pela tua igreja no mundo todo, que a tua igreja seja referência em momentos de crise, que a tua igreja seja exemplo em momentos como esse que nós estamos passando, papai, nessa pandemia, nesse tempo difícil para tantas pessoas, que a tua igreja seja mesmo, Deus, um alicerce para que o povo possa conhecer o Senhor, assim como o Senhor é, que a tua igreja permaneça e ande na verdade, que a tua igreja seja alegre, que a tua igreja ministre paz, que a tua igreja seja mesmo guardada a cada dia pelo teu Espírito. Pai, muito obrigado por pertencer ao teu povo. Deus, que o Senhor possa nos abençoar e abençoar cada uma das pessoas, papai, que juntos nós possamos realmente fazer, como o Senhor disse, papai, coisas grandiosas no teu nome, porque o Senhor deixou para nós isso como igreja. Juntos nós podemos realmente, Deus, pedir ao Senhor e ver acontecer nos nossos dias os milagres, papai, os sinais que o Senhor tanto deixou escrito para nós. Muito obrigado, papai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Até a próxima, então. Fiquem com Deus, em nome de Jesus.